Quando eu escrevi esse roteiro mês passado, eu estava passando por uma daquelas fases que acontecem com todo gamer. Eu estava meio cansado de videogame, eu tentava jogar algo e não me engajava. Tinha acabado de rejogar Final Fantasy XV e depois de uma experiência tão longa, eu simplesmente não estava com vontade de começar outra. Então decidi voltar a focar em jogos mais curtos, coisas que eu pudesse ligar, jogar por algumas horas e desligar sem compromisso. Porque às vezes não é sobre querer jogar, é sobre procurar uma sensação específica. É aquela sensação de simplesmente ligar o videogame e não ter preocupação nenhuma, não querer acompanhar uma história longa e complexa, não querer decorar dezenas de sistemas, só pegar o controle e se divertir. Então eu liguei meu PS3 tunado. Entrei na lista de jogos que nunca tive a chance de jogar quando era mais novo e comecei a baixar coisas aleatoriamente. E foi assim que encontrei MotorStorm Apocalypse. E o que eu não esperava é que esse jogo fosse me devolver uma sensação que eu nem sabia que estava procurando. Aquela energia dos jogos da EA Sports Big, Def Jam, NBA Street, SSX, jogos que não tinham vergonha nenhuma de serem exagerados. Tudo estiloso, bonito, barulhento e feito para te impressionar. Não queria necessariamente contar a história profunda do mundo, queriam ser legais. E é exatamente isso que MotorStorm Apocalypse é. Um jogo de corrida puramente arcade que quer uma coisa só: te divertir. Guys, já vou pedir aqui no começo do vídeo pra dar aquele like, se inscreve. Eu fico muito feliz com a repercussão que o vídeo do Call of Duty teve. A vocês que chegaram por causa dele, sejam muito bem-vindos. Obrigado a todas as curtidas e os comentários. E vocês que estão chegando agora, eu peço já que você se inscreva, dê aquele like. Se possível, compartilhe com um amigo que goste de reviews nada profissionais sobre videogames. Mas seja bem-vindo ao grupo dos bacanas, tá? E eu fiquei muito feliz com o tanto de comentários que o meu último vídeo teve. Eu tô tentando responder todos assim que possível, mas é isso aí, vamos lá pro vídeo, galera. Para quem não conhece a franquia, eu também não conhecia, MotorStorm é uma série de corrida exclusiva da PlayStation, desenvolvida pela Evolution Studios. Apocalypse foi o quarto jogo da franquia, lançado em 2011, e a pergunta central desse jogo é simples: e se a gente corresse enquanto o mundo acaba? E a execução é simplesmente perfeita. Não é metáfora, o mundo está literalmente acabando enquanto você corre. Prédios desabam, pontes racham, o asfalto abre embaixo do seu carro, e você ainda precisa chegar em primeiro. Mas antes de entrar na experiência de jogar isso, que é o verdadeiro motivo desse vídeo existir, vale voltar um pouco para entender por que MotorStorm Apocalypse é tão diferente. Precisamos entender de onde ele veio. A Evolution Studios começou fazendo praticamente o oposto. Jogos de rally, radicais, sérios, realistas. Foi quando decidiram jogar boa parte desse realismo pela janela que nasceu o primeiro MotorStorm. Uma fantasia off-road violenta, exagerada e cinematográfica que ajudou a redefinir a identidade do PS3 no começo da geração. A franquia continuou explorando essa ideia. Cada jogo pegava a corrida e colocava em um ambiente cada vez mais absurdo. Lama, neve, vulcão, uma ilha do Pacífico, até que Apocalypse decidiu fazer algo diferente. Em vez de colocar a corrida contra a natureza, a Evolution colocou a própria cidade contra o jogador. A cidade fictícia do jogo, conhecida simplesmente como The City, foi inspirada na costa oeste dos Estados Unidos, principalmente na região da Bay Area, na Califórnia. Mas o mais importante não é o lugar, e é o que acontece com ele. Porque a pista está mudando enquanto você corre. Não estou falando de curvas, atalhos, não. A cidade está desmoronando em tempo real. Terremotos, incêndios, explosões, prédios caindo. A Evolution chamou esses acontecimentos de eventos. E existe uma coisa muito interessante por trás deles. Essas construções não acontecem simplesmente de maneira aleatória. Os designers programaram esses eventos para acontecerem em momentos específicos da corrida. Muitas vezes quando você está em uma posição boa, justamente para garantir que você veja o espetáculo. Um prédio cai, uma rota fecha, uma ponte desmorona, um caminho diferente aparece, e você precisa decidir o que fazer enquanto tudo isso acontece. É caos, mas é um caos calculado. E é justamente essa mistura de espetáculo planejado com a imperfeição bruta dos jogos daquela época que faz esse jogo entrar de vez para o meu coração. Voltando ao jogo, a adrenalina que MotorStorm passa é uma coisa que eu presenciei poucas vezes jogando. Ver um prédio inteiro desabando enquanto você disputa o primeiro lugar contra um caminhão monstro usando um quadriciclo é tipo uma experiência que não dá pra explicar, só vivendo. E eu adorei a temática, extremamente edgy, num nível que me lembrou muito o Freakstyle, aquela energia de jogo que não tem vergonha do que é. Não quer ser adulto, não quer ser realista, só quer ser maneiro e impressionar. Maneiro!
não! E a trilha sonora combina perfeitamente com isso. É caótica, industrial, agressiva. Me lembra muito uma vibe Prodigy, sabe? E quando tudo isso se junta ao que está acontecendo na tela, o resultado é absurdo. Tem corrida que eu termino pensando... Muito foda, Alex, vamos dançar! A variedade de veículos é enorme. Temos carros, quadriciclos, motos e até monster trucks. E cada classe tem uma sensação diferente. Mas o que realmente rouba a cena são os cenários. Um dos meus favoritos é a Ondas de Mutilação. Você corre por como se fosse uma orla de uma praia enquanto uma tempestade acontece, e começa a ficar cada vez mais violenta, até que evolui para um furacão. Os relâmpagos piscam na tela, o cenário inteiro parece estar desabando, e mesmo com toda essa destruição, o jogo nunca fica realmente fatalista, é só divertido. Esse talvez seja o maior charme de MotorStorm Apocalypse. O mundo está acabando, mas o jogo não está preocupado em fazer você refletir sobre o fim da humanidade. Ele só quer que você pense, caraca, velho, que foda. Queda Livre é outro mapa absurdo. Você corre entre prédios desabando, com pedaços da cidade literalmente despecando ao seu redor. E o jogo sabe exatamente quando mostrar cada coisa. Uma ponte caindo, um helicóptero explodindo, uma estrutura inteira indo pro beleléu. Tudo isso acontece no momento certo para você sentir o peso do evento sem perder completamente a leitura da corrida. É um espetáculo usado como parte da própria pista, e isso é muito difícil de fazer direito. Uma das missões que mais me marcou, acho que já é perto do final do modo carreira, é uma corrida contra o tempo, onde você tem que ir até uma balsa antes que o cronômetro zere. E olha, eu não vou mentir, eu tenho um problema geral com missões de cronômetro. Eu odeio de verdade, mas essa funciona justamente porque o jogo constrói uma sensação de urgência muito forte. O mundo já está literalmente acabando, você está vendo tudo desmoronar e ainda precisa chegar naquela balsa. O jogo entende perfeitamente que naquele momento você não precisa de uma história explicando o perigo. O cenário já está fazendo isso por ele. Também dá para customizar veículos, existe um modo carreira em multiplayer e na época o jogo ainda tinha suporte para partidas multiplayers enormes, além de um multiplayer local para até 4 jogadores, o que me faz pensar o quão divertido era jogar isso com seus amigos. Pô, vocês experienciando todo aquele fim de mundo juntos num co-op local devia ser resenha demais. E a jogabilidade segue a mesma filosofia, é simples, é arcade e é exagerada, mas também tem umas ideias muito legais. Você usar um medidor de nitro, que pode literalmente fazer seu carro explodir se você abusar dele. Existe o combate entre veículos. Você pode dar investidas nos adversários, quando finalmente consegue explodir o carro do seu amigo do lado, é simplesmente maravilhoso. É videogame demais. E talvez seja isso que eu mais gostei nesse jogo. Ele não está tentando esconder que é um videogame. Ele não precisa justificar cada mecânica, ele não precisa criar uma simulação perfeita. Ele só pergunta, isso seria divertido? Se a resposta for sim, coloca no jogo. Agora, nem tudo é perfeito. A dirigibilidade pode ser bastante punitiva, principalmente nas dificuldades mais altas. Às vezes você cai de um cenário ou explode porque errou uma curva por muito pouco, e a colisão com o cenário pode te deixar bem puto às vezes. Tem momentos em que a resposta do controle parece não acompanhar exatamente o que você queria fazer, e você acaba perdendo uma corrida por uma situação que parece não ter sido completamente culpa sua. E isso é especialmente irritante, porque as corridas podem ser longas e caóticas. A movimentação do jogo e bosta é a mesma coisa? Mas existe uma coisa curiosa. Mesmo quando você fica com raiva, você não larga o controle. Você tenta de novo e de novo porque o jogo é satisfatório o suficiente para a raiva passar rápido. E acho que essa é uma das melhores marcas de um bom jogo. Não é a ausência de frustração. É quando a frustração nunca é forte o suficiente para fazer você desistir. E eu não fui o único que sentiu essa mistura de isso é incrível com isso está me irritando pra cacete. Bateu vontade de saber como a crítica recebeu esse jogo na época e a resposta é interessante. Apocalypse foi bem recebido, mas não teve o mesmo entusiasmo que alguns dos jogos anteriores da franquia. A média no Metacritic ficou 77 e a Eurogamer deu 8 de 10. E considerou Apocalypse o melhor MotorStorm até então. Os elogios iam justamente para aquilo que eu estava sentindo jogando. Velocidade, variedade de veículos, multiplayer, escala de destruição e espetáculo visual. E as críticas eram familiares. Campanha rasa, controle imprevisível em alguns momentos e situações que o excesso de espetáculo podia atrapalhar a própria leitura da corrida. Ou seja, a mesma mistura de amor e raiva que eu senti jogando isso, mais de uma década depois já estava presente nas análises da época. Só que a recepção crítica não foi o que realmente definiu o destino desse jogo. Foi um pior timing possível. MotorStorm Apocalypse estava prestes a chegar nas lojas quando em 11 de março de 2011 aconteceu o terremoto e o tsunami de
Tohoku. E o contexto era simplesmente terrível. Você tinha um jogo sobre uma cidade sendo destruída por terremotos, incêndios e desabamentos prestes a ser lançado poucos dias depois de um desastre real de proporções gigantescas. A Sony adiou o lançamento no Reino Unido, interrompeu a distribuição do jogo por lá. O lançamento americano que estava planejado para abril acabou chegando apenas em maio. E no Japão, o jogo não chegou a ser lançado oficialmente. A Sony não deixou pública a explicação detalhada para cada decisão da distribuição, então é importante separar o que sabemos do que podemos apenas inferir. Mas é impossível ignorar a relação entre o tema de Apocalypse e o momento em que ele estava chegando no mercado. O impacto comercial foi enorme. O jogo teve sua divulgação prejudicada, materiais promocionais foram recolhidos, ele estreou apenas na 17ª posição das paradas britânicas. Não existe sequer um número mundial consolidado de vendas que tenha se tornado referência para um jogo. O jogo que tinha transformado a destruição em espetáculo de corrida acabou chegando ao mercado no pior contexto possível para fazer exatamente isso. E isso ajudou a transformar Apocalypse em uma espécie de jogo cult. Não necessariamente porque vendeu milhões, mas porque ele acabou ficando marcado por uma história que é quase tão absurda quanto o próprio jogo. E o destino da Evolution Studios também foi meio agridoce. Depois de Apocalypse, o estúdio ainda lançou MotorStorm RC e acabou concentrando seus esforços em Drive Club. O projeto deveria ser um dos grandes jogos do lançamento do PS4, mas acabou sendo adiado até 2014 e chegou ao mercado enfrentando problemas sérios de servidores. Em 2015, a Sony demitiu cerca de metade da equipe e em 2016, a Evolution Studios foi fechada. Parte da equipe seguiu para a Codemasters e trabalhou em projetos como o Rush, outra parte acabou formando a Wushu Studios e o próprio Apocalypse também ficou para trás. Os servidores oficiais foram encerrados em 2018. Então, aquela experiência que eu encontrei por acaso no PlayStation 3 já pertence praticamente a outra época, uma que acabou. E talvez seja justamente por isso que esse jogo se tornou, de certa forma, especial para mim. Porque MotorStorm Apocalypse não é só um jogo esquecido, ele é um pedaço de uma maneira diferente de fazer videogame. Uma época em que o jogo podia simplesmente ser exagerado, barulhento, colorido, difícil, meio injusto, com uma trilha sonora absurda, com um caminhão explodido enquanto um prédio cai atrás de você, e ninguém precisava parar para explicar por que aquilo era importante. Era divertido e isso bastava. Hoje, quando eu penso por que eu fiquei surpreso com esse jogo, acho que não foi apenas porque ele é bom. Foi porque eu estava procurando uma coisa muito específica sem perceber. Eu estava cansado de jogos que exigiam alguma coisa de mim. Uma história enorme, dezenas de horas, sistemas complexos, um compromisso. E aí eu encontrei um jogo que simplesmente falou: entra no carro e dirige. E eu entrei e foi divertido pra caramba. MotorStorm Apocalypse me fez voltar uns 10 anos no passado. Me lembrou de uma época que videogame não precisava se levar tão a sério, onde o objetivo era divertir, impressionar e às vezes até causar raiva, porque nem tudo precisa ser uma experiência profunda e significativa. Às vezes é só você, um quadriciclo e um prédio caído na sua frente. E o mais bonito nisso tudo é que eu encontrei esse jogo por acaso num PlayStation 3 tunado, numa lista de títulos que eu nunca tinha jogado, sem expectativa nenhuma. Talvez isso seja uma das melhores coisas que o videogame pode fazer, te surpreender quando você menos está procurando por isso. Às vezes, as melhores experiências são exatamente essas. Bom, se você curtiu o vídeo, eu peço pra você deixar aquele likezinho maroto. Eu peço desculpa pelo atraso do vídeo, eu tô bem doente, na verdade. Mas eu tô cozinhando já os próximos, tá? E quero dizer que eu zerei o MW1 e eu tô na metade do 2, então em breve teremos a resenha da trilogia antiga também. E é isso aí, a gente se vê na semana que vem.